Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 27º vídeo da cronologia dos X-Men, A Origem do Homem de Gelo. Após compactuar com a ideia do professor Xavier em apagar da memória de todos os envolvidos que presenciaram os fatos, que denunciaram o surgimento dos seus poderes, Bob Drake se despede de seus pais, que já não se recordavam mais de todos os fatos que denunciavam sua natureza mutante. Né? Eles já não tinham mais essas lembranças. A única coisa que eles sabiam é que o Bob tinha sido convidado e iria estudar numa instituição de ensino de alto nível, que é a Escola Xavier. Né? Eles só sabiam disso e isso é o que eles precisavam saber, né, depois que o Bob decidiu que era o melhor a ser feito. Ele se despediu dos pais, se despediu inclusive de sua ex-namorada, a Judy Harmon, né, que ele já sabia que não seria uma boa namorada para ele, porque depois que ela descobre, né, a sua natureza mutante, ela repudia ele, né, sinal de que ela realmente não gostava dele como dizia que gostava, e ele se despede dela também. Após esses fatos, o Bob é levado para a Mansão Xavier. Chegando lá, ele fica maravilhado com tudo aquilo, né? Porque afinal de contas, ele estava se mudando para um ambiente muito melhor e seguro. Ele também sabia que os pais dele estavam protegidos, né? Das informações, né? Que poderiam colocá-los em risco. E ele passa a viver na Mansão Xavier, né? E passa a ser treinado, evidentemente, como um dos integrantes da equipe que a gente vai conhecer mais adiante. O que faltou falar a respeito do Bob, fechando, né, esses fatos que foram ditos no vídeo anterior, foi a respeito dos poderes dele. Né? É importante passar para vocês como funcionam, como eu já falei nos vídeos anteriores também, a respeito do poder do Cíclope também, da Garota Marvel e tudo mais, e faltou falar a respeito do poder do Bob Drake. Então vamos lá. Seu poder mutante permite que sua percepção extremamente aguçada perceba no ambiente H2O, água, em maiores ou menores proporções. Ou seja, se o Bob Drake estiver no deserto, ao lado de um cactus, ele consegue manifestar o poder dele. Se ele estiver num ambiente desértico também, né, voltando a falar do deserto, e abaixo dos seus pés tiver um lençol subterrâneo de água, ele também consegue manifestar o poder dele. O Bob Drake não cria o gelo do nada. Não sai, aquelas formas de gelo que ele gera, não sai do corpo dele. Ele precisa ter contato mínimo com a umidade que exista no ambiente, para ele poder manifestar o poder dele. O Bob Drake, ele é um mutante criotérmico. Esse é um termo que a Marvel utiliza, é um termo técnico que a Marvel criou para o poder dele, que eu procurei e não encontrei. Né? Eu acredito que tenha sido de fato criado, né? Essa denominação que foi dada ao seu poder. Que nem no caso da Jean Grey, ela tem a telecinese. No caso do Piro, né? Ele tem um poder pirocinético. Né? No caso do Bob Drake, o poder dele é criotérmico. Né? É um termo que é utilizado. Uma outra coisa interessante a respeito do Bob Drake é que eu acredito até que na época em que ele foi criado, né, que tinha muito da diversão, assim, que os heróis tinham características, né? Geralmente quando formavam equipes, tinham os que eram mais sérios, os que eram mais pensativos, quietos, e tinham os engraçados, né? Que isso acontecia muito nos anos 60. No caso do Bob Drake, ele tinha essa característica mais cômica, né, que provavelmente o Stan Lee ele decidiu que entre os personagens, para quebrar o gelo, tinha que ter esse personagem um pouco mais, que tinha esse apelo mais cômico. Né?
e fizeram que o Bob Drake tivesse essas características. Mas um lance que a gente até deixa passar pela época, que não era só no caso dos personagens dos X-Men, como vários outros super-heróis que foram criados até anteriormente na Era de Ouro, tinha essa licença poética, né, de você fazer coisas engraçadas sem pensar em funcionalidade. No caso do Bob Drake, eu estou me referindo ao uniforme dele, que na verdade nessa época ele não tinha uniforme, né? Porque olha só que interessante, como já foi dito no vídeo anterior, o uniforme do Cíclope foi um uniforme criado, né, com moléculas instáveis, a criação de Reed Richards, e isso vai ser feito com todos os uniformes dos X-Men ao longo dos anos. E não só eles, como a boa parte dos personagens dos super-heróis da Marvel, eles utilizam esse uniforme com essa tecnologia. Só que no caso do Bob Drake, talvez por eles acreditarem que fosse melhor que ele tivesse uma aparência mais cômica, eles tenham feito o personagem utilizar uma sunguinha, que eu não sei se é de moléculas instáveis, mas uma sunga de moléculas instáveis, enfim. E uma bota, um par de botas que ele utilizava, que tornavam o personagem cômico e idiota, né? Porque todos os outros integrantes dos X-Men utilizavam uniforme inteiro, né, completo, e o Bob Drake utilizava botas, sendo que ele era um boneco de neve com botas, né? Não tem nenhum fundamento ou funcionalidade para isso. Ele fica engraçado, mas é totalmente infuncional, né? Aquela aparência dele, que ele utiliza a princípio, e isso é uma coisa muito bem sacada, apesar da gente tá nesse contraste de fala de época, que eles não pensavam tanto, porém, a manifestação primária dos poderes dele, que ele tinha aquela aparência de boneco de neve, né? Ele manteve essa aparência durante algumas aventuras dos X-Men, nos seus primórdios, e depois ele assumiu uma forma mais imponente, né? De um gelo mais rígido. Essa ideia, essa transformação que tornaria ele mais conhecido até mais para frente, né? Foi uma imposição que o Scott Summers fez durante um treinamento que eles executaram na Sala de Perigo, né? E o Scott pediu para o Bob se concentrar e mudar as moléculas, né, do gelo que ele manifesta na pele, né? E o Bob fez isso e começou a assumir uma aparência mais interessante, mais de gelo mesmo. Ficou uma coisa até muito mais legal, né? Ele deixou de ter aquela aparência de boneco de neve e passou a assumir uma forma mais interessante, mais legal até, né? Por que não dizer mais legal. E depois que ele passa a controlar as formas de gelo que ele consegue criar com o poder da concentração, como eu já disse para vocês, a manifestação dos poderes mutantes, ela ocorre com a concentração, né? Você consegue, não é aquela coisa de pensa assim e faz, não. Ele tem que entrar em sintonia com a manifestação do poder dele para que ela ocorra. Ele consegue criar formas de gelo diversas. Ele consegue constituir formas de gelo diversas. A princípio, quando ele começou a projetar o poder dele, ele fazia muito isso com neve, né? Ele gerava neve e fazia a neve solidificar e tudo mais. Depois de um treinamento que vai ocorrer na Sala de Perigo, a concentração dele mais apurada vai fazer com que ele consiga criar diversas formas de gelo, né? Controlar o gelo mais maleável, que seria a neve, até proteção, uma variedade de escudos de gelo, com gelo extremamente denso, né? que vai auxiliar eles em diversas situações, né? Vai auxiliar eles durante o combate. E uma das características muito marcantes do Homem de Gelo também é aquela rampa que ele consegue gerar, né?
que ele consegue se deslocar, ele, não só ele, como os companheiros dele também, né? Que ele consegue se deslocar através daquela esteira de gelo que ele consegue criar. Porque assim, como ele, se ele estiver num ambiente como no ambiente da cidade, e na cidade existe uma quantidade enorme de água no ambiente, ele consegue gerar a quantidade de gelo que ele quiser. Né? A princípio, né, nos primórdios do poder dele, ele não possuía esse poder, essa consciência e esse controle. Mas depois que ele passar a ter uma sintonia melhor e um controle maior com os aspectos, né, dos poderes dele, de controle de construções de elementos e tudo mais, ele vai conseguir atingir proporções de um controle e manifestação maiores. Bom, era só isso, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Na última vez eu falei para vocês que eu tinha fechado, depois eu lembrei que o objetivo também, no final da origem de cada personagem dos X-Men, é falar a respeito dos poderes dele, como eles se manifestam e tudo mais. Mas eu acredito que isso tenha sido o que faltava mesmo para fechar com chave de ouro. Bom, queridos, é só isso, né? Terminamos por aqui o vídeo do Homem de Gelo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E até o próximo vídeo. Um abraço.